Em João capítulo 1, destaco os primeiros 3 versículos e depois o versículo 14. Leio assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João começa o seu evangelho afirmando que Jesus é Deus. Ele existe desde a eternidade. Ele é o Verbo. É completamente igual ao Pai e criou todas as coisas. E o mistério está no verso 14. Esse Verbo, Jesus, se fez carne. Cristo, que era Deus desde a eternidade, tomou sobre si a natureza humana e habitou no meio do seu povo. Que presente para a humanidade! Não deixe de ler João 1. Você ainda encontrará a pregação e ministério de João Batista e o batismo de Jesus, que batizava no Rio Jordão, próximo a Betânia, na Judéia, conforme você vê no mapa. Veja também detalhes sobre os primeiros discípulos de Jesus. João Batista falou de Jesus a 2 de seus discípulos, João e André. Estes começaram a seguir a Jesus. André chama seu irmão Simão Pedro. Depois, lá na Galileia, Jesus chama Felipe, que depois chama Natanael. Estavam um a um encontrando o Messias. Curiosidade sobre o livro. O autor deste evangelho, João, foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Este é considerado o último livro do Novo Testamento a ter sido escrito entre os anos 95 e 100 dessa nossa era cristã. O motivo da composição é a morte iminente do discípulo amado, e o livro foi escrito em Éfeso, provavelmente depois de João retornar de Pátimos, no ano 96 depois de Cristo. Todos os outros discípulos tinham morrido, e João escreve a uma geração que só conheceu a Jesus por meio de outros. Por isso, o propósito do 4º evangelho é levar os leitores a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Leia hoje o capítulo 1 do Evangelho segundo João. Que Deus o abençoe nesse dia.